eu posso passar para hoje, não é? Hoje nós temos casos de... não vai ser tanto para hoje, vamos a 4 anos atrás, não é? Uma igreja também sem pastor, aqui em Béziers, perto de Montpellier, né? É uma linda igreja da União Evangélica Livre, né? Uma igreja pertencente à União Evangélica Livre. Muito bem? Essa igreja estava sem pastor. E eu estava num dia de culto lá. E eles sabiam da Cruz do Guianote. E eles falaram comigo. E eu fiz um contato. Falei com um grande amigo meu. Começou ele a estudar francês. Né? Um tempo depois, 2 anos, mais ou menos, lá estava ele na igreja. E outra coisa, essa entrada na igreja não é por cima das normas da igreja, do estatuto da igreja. Ele ficou lá e depois de 1 ano, a Assembleia reunida o voltou como pastor da igreja por maioria absoluta. Ou seja, ele foi eleito, não é? Pelo conselho. Ali não. O conselho chamou a igreja para uma assembleia. Ele foi eleito pela assembleia da igreja. E assim tem acontecido. Ou seja, ele chega, mesmo sendo um pastor experiente, ele tem todo um período, a igreja vai conhecê-lo, ele vai ser conhecido pela igreja. No momento certo, a igreja define: vamos fazer uma assembleia para nomeá-lo pastor oficial da igreja. São histórias diferentes. Há outras histórias, né? Mas o que tem acontecido é a igreja francesa pedindo. E nós, checando no Brasil, em faculdade de teologia, agora estamos ampliando, também já somos conhecidos no Brasil, então eles nos contatam, não é? Foi quando eu era pastor em Perdizes, houve pastores que chegaram para mim e disseram: pastor, né? Nós éramos colegas, e ele disse: eu me sinto chamado para a França, quero ir para a França. Então, por telefone, porque eu já sabia da igreja que precisava, eu entrei em contato ali, no gabinete pastoral, com o pastor que estava pedindo um auxiliar, porque ele queria o auxiliar para ele se preparar para a aposentadoria. Falei: olha, aqui está o fulano, e o nosso querido pastor foi, ficou lá e depois foi chamado por outra igreja. Hoje ele está nos arredores de Paris. Amém. Então, Maravilha. é Deus quem faz. E as igrejas que contatam não são só de uma denominação. Sim. Né? Para quem sabe, está na França, sabe. Há 2 denominações batistas, há outras denominações evangélicas, há denominações reformadas, não é? Tem a Réformée de France, tem a evangélica, Réformée evangélica. Então, particularmente, eu gosto de estar com as denominações, para me conhecerem e para verem o nosso trabalho. E este fenômeno é mais ou menos assim. Vai borbulhando a coisa, né? Eu vou generalizar, então corro o risco de um pouco exagero. Mas as denominações têm uma média de 20%
de igrejas sem pastores. E elas não têm quem mandar.